O tema dessa mensagem é Andando com Deus. Andando com Deus. Nós vamos ver Marcos capítulo 1, versículos 29 até o 39. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 1, verso 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui nessa manhã diante da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que nessa manhã seja o Senhor a falar aos nossos corações. Espírito Santo, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que, à medida que nós meditarmos no texto, que o Senhor faça em nós, no nosso caráter, no nosso coração, aquilo que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor nos conduza nesse momento, que o Senhor nos inspire, nos direcione, nos abençoe. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida de Jesus era marcada pela oração. Uma das principais características de Jesus era a oração. A vida de oração era algo que definia o Senhor. A gente não vê nos evangelhos, em nenhum momento, os discípulos pedindo para Jesus assim: ensina-nos a multiplicar pães. A gente não vê nos evangelhos os discípulos pedindo para Jesus ensinar a expulsar demônios. A gente não vê nos evangelhos os discípulos pedindo para Jesus ensinar a multiplicar pães e peixes. Mas a gente vê nos evangelhos os discípulos pedindo para Jesus: ensina-nos a orar. A oração era algo tão forte, tão presente na vida de Jesus, que aquilo inspirava os discípulos, que eles queriam aprender a orar como ele orava. O teólogo R.C. Sproul, ele diz assim: eu estou certo de que os discípulos viram com clareza a inseparável relação entre o poder que Jesus manifestava e as horas que ele gastava em solidão conversando com o Pai. Os discípulos viam que existia uma relação direta entre o ministério de Jesus e tudo aquilo que ele fazia, e o momento e os períodos, longos períodos, que ele gastava a sós na presença de Deus. E não apenas, meus irmãos, nos evangelhos nós vemos isso. Isso é uma marca não apenas na vida de Jesus, mas quando você vê o livro de Atos, você percebe também que uma marca da igreja primitiva era a oração. Se você parar para observar o livro de Atos, tudo que a igreja fazia era precedido de oração. A igreja primitiva era uma igreja que orava, que buscava Deus, que buscava a presença de Deus, que gastava tempo na presença de Deus. Era uma marca, não apenas do Senhor Jesus, era uma marca da igreja. A oração também, meus irmãos, é uma marca de todos os homens e mulheres que nós vemos na história. Quando você para analisar a história da igreja, aqueles homens e aquelas mulheres que construíram a igreja, aqueles homens que ao longo da história fizeram tanto pelo reino, expandiram o reino, escreveram tantas coisas brilhantes, tiveram tantas bênçãos que chegaram até nós.
A característica de todos esses homens e mulheres era uma vida de oração. Aliás, se você nunca leu, eu recomendo que você leia um livro chamado Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Heróis da Fé. É um livro que nos mostra a história de 20 homens, que certamente você conhece, certamente você já leu alguma coisa sobre eles, ou que eles escreveram, e esse livro nos mostra como que a oração era uma marca na vida de todos eles. Meus irmãos, todos os homens e mulheres da história do cristianismo, que foram usados poderosamente por Deus, que fizeram coisas maravilhosas pelo reino de Deus, todos eles eram homens e mulheres de oração. Não é possível, meus irmãos, não é possível ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, se a oração não for uma marca, uma característica da nossa vida e da nossa caminhada. Mas da mesma forma, o contrário também vale. Se nós não adotarmos na nossa vida o hábito e a disciplina da oração, o hábito e a disciplina de estarmos a sós com Deus, se nós negligenciarmos o lugar secreto, se nós negligenciarmos esse período de estarmos na presença de Deus, meus irmãos, os problemas vão começar a aparecer, as coisas vão começar a dar errado. A principal causa da aridez espiritual, desse deserto que muitas vezes a gente se encontra espiritualmente, é a falta de oração. É a falta de oração. Irmãos, não subestime os efeitos da queda no seu coração. Se você não dobrar o joelho todos os dias para orar e buscar a presença de Deus, e buscar uma direção de Deus, buscar a direção de Deus, você vai tomar decisões erradas, você vai se equivocar, você vai atrapalhar as coisas, você vai bagunçar as coisas, porque nós somos inclinados para o mal, para o erro, para o pecado, nós somos dependentes de Deus. E por isso eu e você precisamos, todos os dias, orar, separar um período para buscar a presença de Deus. Um homem e uma mulher de Deus necessariamente são um homem e uma mulher de oração. O nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento na fé, ele é diretamente proporcional à importância que nós damos à vida de oração. Diretamente proporcional. Meus irmãos, todo o gabinete que eu faço, as pessoas às vezes vêm nos procurar com problemas tão difíceis, tão complicados. Mas sempre, se você já conversou comigo, certamente você já viu que eu sempre faço, a primeira pergunta é sempre a mesma: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Porque, irmãos, existem algumas situações que a gente vive, alguns problemas que a gente passa, que não tem o que a gente fazer. São situações que a gente se depara e fala... A única resposta que a gente tem, irmãos, vamos orar. Vamos orar, porque ao mesmo tempo que Deus é aquele que pode responder a oração, Ele é o único que pode resolver as nossas situações. Portanto, a vida de oração, a vida de entrega, uma vida de comunhão com Deus, ela tem que estar em primeiro lugar. Se nós bagunçarmos a vida de oração, meus irmãos, e na maioria das vezes em que as pessoas, que a resposta para essa pergunta é: eu não tenho orado, eu não tenho buscado, eu não tenho gastado tempo com Deus, meus irmãos, as coisas vão começar a sair dos trilhos. É inevitável, pela nossa condição. Portanto, eu e você precisamos orar. Nós precisamos voltar para o lugar secreto, para a intimidade com Deus, para o relacionamento com Deus, para os períodos a sós com Deus. Mas o fato é, meus irmãos, o fato é que nós não temos orado.
O fato é, meus irmãos, que nós não temos orado como deveríamos. Irmãos, se você conversar com os irmãos, não só aqui da igreja, mas o povo de Deus de modo geral, e você conversa sobre os alvos, sobre os planos para o ano que começa, a grande maioria vai dizer isso para você: esse ano eu preciso orar mais. Porque nós não temos orado como a gente deveria orar. Nós não temos orado como a gente sabe que precisava orar. Nós temos fugido desses momentos de oração. O que nós fazemos, meus irmãos, é dar ótimas desculpas para não orar. É ou não é verdade? Irmãos, as nossas desculpas para não orar, elas são ótimas. Elas são ótimas, elas são convincentes. Irmãos, as desculpas que nós temos, se você me apresentar as suas desculpas para não orar, muito provavelmente eu vou me convencer junto com você. Falar: realmente, irmão, não tem jeito não. Você está certo, não tem jeito de você orar. Porque nós temos essa habilidade de criar justificativas maravilhosas, de dar explicações maravilhosas, de apresentar motivos que são muito lógicos e racionais, e a gente se convence desses motivos. E a gente consegue convencer qualquer um de que, de fato, não tem jeito de eu orar. Mas a pergunta é: será que Deus se convence dos nossos motivos? Será que Deus se convence das nossas desculpas para não orar? Será que os argumentos que nós usamos para não ter uma vida de oração, será que Deus olha e fala: realmente você não tem condição de você fazer isso? Será? Para responder essa pergunta, meus irmãos, e para analisarmos se Deus de fato se convence disso, nós vamos analisar a vida de Jesus no texto lido. Porque Jesus, meus irmãos, ele não apenas é o alvo da nossa oração, ele não apenas é aquele a quem nós oramos, mas Jesus também é o nosso modelo. Porque Jesus, meus irmãos, nós sabemos disso, Deus se fez homem porque ele precisava pagar a pena no lugar dos homens, mas como um homem perfeito, ele também é o nosso modelo. Ele também é a nossa inspiração. Portanto, eu e você, meus irmãos, precisamos olhar para a vida de oração de Jesus, para ver se as nossas desculpas são tão convincentes assim. E a partir do que nós encontrarmos na vida dele, nós precisamos imitar, nós precisamos mudar, se a gente chegar à conclusão que as nossas desculpas não são tão boas assim. O que nós vamos fazer então nessa mensagem, meus irmãos? Eu separei aqui 4 ótimas desculpas que nós damos para não orar. 4 desculpas maravilhosas que nós damos para não ter um momento de oração, e nós vamos comparar com a vida de Jesus no texto que nós lemos. E que Deus fale aos nossos corações. Amém? A primeira desculpa que nós damos para não orar é: eu não tenho tempo. Essa é clássica. Todos nós falamos isso em algum momento. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Irmãos, e nós temos tanta certeza que nós não temos tempo de orar, que a gente se convence disso. A gente olha para a nossa agenda, a gente olha para o nosso dia, a gente olha para a nossa rotina, e a gente, na maior tranquilidade do mundo, irmãos, no final do dia a gente deita e dorme, porque não dá tempo de orar. Não deu tempo, Senhor. Hoje o dia, o Senhor viu o meu dia hoje. O Senhor viu como foi que eu passei? Não dá tempo. Minha rotina é muito intensa, é trabalho, é estudo, família, ministério, é tanta coisa, não dá para orar. Tem crente que, se está devendo, nem dorme à noite. Se o problema é financeiro, não dorme. Passa a noite inteira girando de um lado para o outro, não consegue dormir. Mas se ficou o dia sem orar, dorme igual uma pedra, até ronca. Tranquilo, está tudo bem. Vamos ver na vida de Jesus se isso se aplica. Irmãos, o que nós vemos aqui no início, aqui, em todo o Evangelho de Marcos, é
que Jesus, ele tinha uma rotina extremamente cansativa. O dia a dia de Jesus era cansativo. A rotina dele era intensa. Aliás, o Evangelho de Marcos, quando você lê, você fica um pouco cansado só de ler. Porque Marcos faz questão de registrar que Jesus estava no lugar, logo em seguida ele foi para outro, ele saiu dali e ele entrou na sinagoga. E Marcos vai contando como essa rotina era intensa. Quando você olha comigo no texto de novo, aliás, antes do que nós lemos, lá no verso 21 diz que eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ali na sinagoga, Jesus ensinou e expulsou um demônio. Lá no verso 29, o texto diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e André à casa de Simão, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Ou seja, Jesus passou ali um período na sinagoga ensinando e expulsando demônios, e logo que ele sai da sinagoga, ele vai para a casa de Pedro, onde ele cura a sogra de Pedro. Verso 32, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Ou seja, Jesus está nessa rotina, curando, ensinando, foi para a casa de Pedro, curou a sogra dele. Talvez a notícia se espalhou, talvez alguém contou, ou as pessoas viram Jesus ali, a multidão foi até a casa dele, então todos estão ali agora querendo ser curados. O povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. O verso 33 diz: toda a cidade se reuniu à porta da casa. Irmãos, ali fora devia estar um caos. Devia ter tanta gente ali fora que Marcos escreve que toda a cidade, estava todo mundo na porta da casa. E o verso 34, Jesus curou muitos que sofriam de doença, expulsou demônios, não permitia que eles falassem. Depois de um dia inteiro no ministério, pregando, curando, expulsando demônios, desde cedo, à tarde, à noite, depois dessa rotina tão intensa, o que Jesus faz? Será que ele vai dormir? Será que ele vai descansar? Meus irmãos, Jesus se cansava como nós, era homem como nós, cansado, com sono, com fome, com tudo que você passa, ele passava. O que Jesus faz? Verso 35, de madrugada, ou seja, passou aquele período todo curando, libertando, ensinando. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Depois de um período cansativo, Jesus encontra tempo para oração. Ele encontra tempo para estar a sós com Deus. Irmãos, o tempo que nós gastamos em oração reflete a importância que nós damos a ela. Reflete o valor que a oração tem na nossa vida. Reflete o valor que esse tempo na presença de Deus tem na nossa história. Para Jesus aquilo era prioridade. Mas e nós? O que nós fazemos? Depois de um dia inteiro de trabalho, depois de um dia que você acordou cedo, trabalhou o dia inteiro, veio para a igreja, foi para a célula, fez o culto doméstico, cuidou dos seus filhos, fez tudo que você tinha que fazer, chega no final do dia, você está exausto, o que você faz? A gente dorme, porque a gente tem ótimas desculpas para não orar. O Senhor entende, Ele sabe como eu estou cansado, Ele sabe como eu trabalhei hoje, Ele viu o que eu fiz. Aí você pode dizer assim: mas Ele fazia isso porque Ele é Jesus. Mas irmãos, é exatamente esse o ponto. Se Ele, sendo Deus, Ele separava um tempo para orar, quem é que precisa mais de oração? Quem é que precisa mais de gastar um tempo na presença de Deus? Será que nós somos tão bons assim? A ponto de olhar para a vida de Jesus, que separava um tempo mesmo depois de um dia exaustivo, e achar que nós não precisamos, e achar que nós temos o direito de descansar, que nós temos esse privilégio, porque afinal de contas, eu estou muito cansado.
Para Jesus, meus irmãos, não havia nada mais precioso, nada mais importante do que separar todos os dias um tempo para estar na presença de Deus. Nada era mais importante, nada era mais prioritário na vida do Senhor do que a comunhão com o Pai. Dizemos que não temos tempo, mas na verdade, nós temos a prioridade errada. Porque tempo, meus irmãos, é prioridade. Tempo todo mundo tem o mesmo. Tempo todo mundo tem igual. Jesus, quando estava aqui, tinha 24 horas como eu e você. A questão, meus irmãos, e nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo, é que nós não priorizamos o momento de oração. Nós não damos a esse momento a importância que ele tem. Nós colocamos em último lugar. Nós colocamos na nossa agenda como algo que vai acontecer se der tempo, se eu não tiver mais nada, se não aparecer compromisso, se não tiver nada mais importante para fazer. Aí eu oro. É sempre o tempo que sobra. É sempre o tempo que resta. Mas na vida de Jesus não era assim. Não era assim também na vida de Lutero. Martinho Lutero, ele orava 1 hora todos os dias. E ele dizia que nos dias que ele sabia que seriam mais corridos, que ele teria mais coisas para fazer, ele orava 2 horas. A gente faz o contrário, né? O dia que está muito apertado, não, então eu vou encurtar um pouquinho a oração, porque meu dia está cheio. Lutero, nos dias que ele tinha decisões difíceis para tomar, coisas para resolver, muitas atividades, ele dobrava o período de oração. Meus irmãos, se a nossa agenda não nos permite gastar um tempo com Deus, tem algo errado com a nossa agenda. Eu e você temos a tendência de preencher todo o nosso tempo, não é assim? A gente está sempre fazendo alguma coisa. Se aparecer um dia da semana, um horário livre para você logo arruma um curso online para fazer, você arruma uma atividade, você arruma uma programação. A gente não consegue não ter coisas na agenda, a gente tem que preencher o tempo. E a gente negligencia o momento de oração. O que nós precisamos, meus irmãos, é aprendendo aqui com a vida de Jesus. Nós precisamos priorizar o momento de oração. Meus irmãos, quando você for programar o seu dia, não sei que hora você faz isso, se é quando você acorda, quando você vai dormir, quando você organizar o seu dia de amanhã, inclua na sua agenda o período de oração. Oração não é no tempo que sobra. O tempo com Deus não é na hora que dá. Não é se der. Você precisa organizar o seu dia, colocando como o momento mais importante do seu dia, o momento que você vai ficar na presença de Deus. Amanhã você vai sair, você vai trabalhar, você tem célula, você tem compromisso, você tem reunião, você tem que programar o seu dia todo, mas você precisa programar um horário que você vai entrar para o seu quarto, fechar a porta, desligar o celular, e vai ser você e o Senhor. Tem que estar entre as nossas prioridades. Tem que ser um momento que nós programamos, tem que ser um momento que nós organizamos na agenda. E se você tem dado essa desculpa da falta de tempo, você precisa repensar a sua agenda. O que você pode abrir mão? Será que você pode abrir mão do sono? Será que dá para acordar meia hora mais cedo? Será que dá para dormir meia hora mais tarde? Será que nós podemos abrir mão das redes sociais? Irmãos, tem uma função nos nossos celulares hoje, que eu tenho certeza que foi Deus que inspirou alguém para colocar ali. E inspirou para os crentes. Chama tempo de uso. Irmão, se você quiser levar um choque elétrico, você abre o tempo de uso do seu celular e vê quanto tempo você ficou nas redes sociais na semana passada. Você leva um choque. Você leva um susto quando você vê, eu passei tantas horas essa semana em redes sociais.
Essa função é para mim e para você. O John Piper tem uma frase assim: uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. No último dia, meu irmão, no telão gigante que vai estar passando assim, vai colocar o tempo de uso de vida seu. Tempo que você gastou no Instagram. Eu acho que vai colocar lá em meses, não em horas, em anos. Será que não dá para abrir mão um pouquinho? Será que não dá para diminuir um pouquinho as séries? Meus irmãos, eu e você precisamos priorizar. Quando nós dizemos que não temos tempo, o que nós estamos dizendo na verdade, eu não priorizo, eu não dou a importância que ela deveria ter. Coloque na sua agenda, coloque como prioridade, porque essa desculpa, ela não convence o Senhor. A segunda desculpa que nós damos para não orar, nós dizemos assim: eu oro na igreja e eu oro com os meus irmãos. Não, pastor, eu não tenho tempo a sós de oração, mas eu oro. Lá na igreja, todo domingo a gente tem um momento de oração depois do louvor. Eu oro com os meus filhos, eu oro com a minha célula, eu oro antes do almoço com a minha família, eu oro antes de dormir com as crianças, eu oro com os irmãos, eu oro quando a gente está junto, eu oro bastante. Irmãos, orar com a igreja, orar com a célula, orar com a família é importantíssimo, nós precisamos orar. Mas Jesus fazia algo diferente. No verso 35 que nós vemos, Jesus levantou-se, aquela multidão, talvez tenha saído de fininho, talvez tenha saído pelos fundos, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, sozinho, onde ficou orando. E Jesus não apenas fazia isso, como Ele nos ensina a fazer isso. O texto de Mateus capítulo 6, verso 6, um texto que todos nós conhecemos bem. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Veja que Jesus não está dizendo aqui, se você orar. Ele diz, quando você orar. Porque a vida de oração, ela é uma marca do crente. Ela tem que fazer parte, ela tem que estar na sua agenda. Ela tem que ser a sua prioridade. Então Jesus está dizendo, nesse momento que você vai orar, porque você vai orar, vá para o seu quarto. Feche a porta. Desliga o celular. E fique a sós com Deus. Você e Ele. Irmãos, nada substitui o tempo que você passa a sós na presença de Deus. Nada. A oração com a célula, a oração com a família, o culto doméstico, nada substitui. Não tem como substituir, não tem como colocar outra coisa no lugar. Você precisa separar sozinho, todos os dias, um período em que você vai ficar só, você e o Senhor. Mas irmãos, vamos ser sinceros, nós estamos em família, nós vamos ser sinceros uns com os outros. A realidade, meus irmãos, é que nós fugimos do momento da oração. As nossas desculpas, meus irmãos, se nós formos sinceros com a gente mesmo, nós temos que reconhecer que nós fugimos do momento da oração. Nós damos desculpas porque nós não queremos, nós damos desculpas intencionalmente, nós damos desculpas porque a gente quer escapar desse momento, por isso a gente cria ótimas desculpas. E por que nós fugimos? Porque nós sabemos que o lugar secreto é o lugar do confronto. A gente sabe, meus irmãos, que na hora que fechar a porta do quarto, vai ter confronto. A gente age, meus irmãos, muitas vezes como Adão. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 nos fala da queda, do momento da queda. Gênesis 3, versículo 8, o texto diz assim:
Acompanhe ali no telão comigo, o texto diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Eu e você, vai dando o horário do devocional, vai dando o horário da oração, a gente começa a colocar desculpas, a gente começa a esconder, a gente começa a fugir. Versículo 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Aí é o versículo 10, preste atenção no versículo 10, sou eu e você. Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Adão fugiu da presença de Deus. Adão fugiu daquele momento em que ele ia estar com Deus, por dois motivos: porque ele teve medo e porque ele teve vergonha. Assim somos nós. Nós temos medo. Sabe por quê? Porque nós sabemos que existem coisas na nossa vida que na hora que a gente fechar a porta do quarto, Deus vai pedir para tirar. Nós temos medo, irmãos, porque nós sabemos que existem áreas da nossa vida que não estão de acordo com a vontade de Deus para nós. E portanto nós sabemos que no momento que nós entrarmos para o quarto e fecharmos a porta, Deus vai pedir para entregar, Deus vai pedir para abrir mão, e nós não queremos abrir mão. A gente sabe. Adão teve medo e ele teve vergonha. Eu me escondi porque eu estava nu. Adão agora tem medo da exposição. Ele não quer ser visto como ele é. Assim somos nós. Meus irmãos, quando nós fechamos a porta do quarto e estamos ali só nós e o Senhor, está tudo exposto. Está tudo exposto. Estamos ali na presença daquele que enxerga mais do que o raio-x, mais do que o ultrassom. Ele enxerga seus pensamentos, ele enxerga suas motivações, ele enxerga na sua essência quem você é, e a gente não gosta da exposição. Sabe, irmãos, na presença de Deus não existem máscaras. Eu não estou dizendo que você use uma máscara aqui, não é isso. Mas aqui, meus irmãos, é possível ter máscara. É possível. É possível o irmão passar a semana dele inteira bagunçando, fazendo coisa errada, chegar aqui, louvar, orar, chorar. Parece que passou a semana inteira em jejum no monte. É possível fazer isso aqui. Mas no secreto não. No secreto não tem máscara. No secreto não tem justificativa. No secreto não tem camuflagem. No deserto somos nós e o Senhor. E vai ter exposição, vai ter confronto, e nós fugimos desse momento. Meus irmãos, eu e você precisamos do lugar secreto. Porque se por um lado o lugar secreto é o lugar do confronto, por outro lado é também o lugar da cura. Por outro lado é também o lugar da transformação. É ali, meus irmãos, quando Deus nos olha, quando Deus nos contempla, quando nós somos expostos diante de Deus, que Ele começa a trabalhar o nosso coração. É ali que vem a cura, é ali que vem a libertação, é ali que vem a graça nos mudando, nos moldando, é no lugar secreto. Mas para Deus arrancar, primeiro tem que expor, tem que aparecer, e às vezes dói. Mas é assim, meus irmãos, que Deus vai moldando o nosso coração, tirando as arestas, tirando o que tem que ser tirado, rompendo o que está no lugar errado. Isso acontece ali, no lugar secreto. Portanto, meus irmãos, pare de falar que você não ora porque você já tem uma vida de oração com a igreja, com a família. Não, é você e o Senhor, todo dia. Priorize.
Separe um horário na sua agenda, e por mais que seja dolorido, por mais que dê medo, por mais que dê vergonha, por mais que haja confronto, por mais que haja exposição, feche a porta do seu quarto e deixa Deus tratar o seu coração. É isso que Ele espera de nós. Terceira desculpa que nós damos para não orar: eu não tenho tempo, eu oro na igreja, eu oro com os irmãos. E a terceira: eu oro durante todo o dia. Não, pastor, sabe o que é? É que eu não tenho feito assim um momento a sós com Deus, não, mas eu oro o dia inteiro. Eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou no ônibus, eu estou orando, eu estou almoçando, eu nem almoço com aquele pessoal chato lá do meu trabalho, não, eu fico sozinho porque eu fico orando. Eu oro, o dia inteiro eu estou orando. Irmãos, vamos entender uma coisa. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez você, Ele não estava assim tão preocupado com a quantidade de bens que você ia acumular, com as coisas maravilhosas que você ia fazer, o carro que você ia andar, a profissão que você ia ter. Isso aí era um segundo plano. O que Deus tinha no coração quando Ele criou o homem, quando Ele nos criou para um relacionamento com Ele. Ele nos criou para nos dar o privilégio e a oportunidade de andar com Ele, de contemplar o Senhor, de glorificar a Deus, de desfrutar da presença dEle. Esse é o plano de Deus. Que você estivesse na presença dEle. Sim, o servindo, sim, trabalhando por Ele, mas desfrutando de quem Ele é. Para isso que Deus te fez, para um relacionamento. E um relacionamento não pode ser alimentado na correria do dia a dia. Nenhum relacionamento pode. Você não cresce num relacionamento com ninguém na correria, enquanto faz as coisas, enquanto você resolve problemas. Oração no lugar secreto, meus irmãos, é relacionamento com Deus. Oração no lugar secreto é andar com Deus. Por isso que eu dei o nome a essa mensagem de andando com Deus, porque quando você entra no lugar secreto, você está andando com Ele, você está na presença dEle, você está caminhando com o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Foi para isso que Ele nos criou. O que nós vemos nos evangelhos, ao longo dos evangelhos, é Jesus o tempo todo procurando esse momento. Ele estava a sós com Deus. Em alguns momentos a Bíblia nos fala que Ele passava horas e horas orando, ia orar de noite e terminava ao amanhecer, porque o que Jesus buscava, o que Jesus queria era a comunhão com o Pai, era o relacionamento com o Pai. Não é que Jesus tinha assim uma lista de pedidos para ficar apresentando. Não, meu irmão, não tem problema nenhum você ter lista de pedidos. Mas o relacionamento com Deus é muito mais do que isso. É você estar na presença dEle. É você se relacionar com Ele. É você abrir o seu coração para Ele. É você, sim, falar o que você está sentindo, fazer sim os seus pedidos, mas também você ouvir dEle, você receber dEle, você ser ministrado por Ele. Isso que é estar no lugar secreto, é comunhão, é intimidade. Irmão, você precisa orar no carro, você precisa orar no ônibus, você precisa orar na hora do almoço, você precisa orar o tempo todo. Isso faz parte do que a Bíblia diz, que é orar sem cessar. Você tem que orar o tempo todo, sim. Mas relacionamento não se constrói na correria. Imagine se eu levo isso para o casamento. Eu viro para minha esposa e falo: olha, agora a gente só conversa assim, é no carro, indo para o trabalho. A gente conversa é assim. Na hora que eu estiver lá no trabalho, eu te mando um zap e a gente vai conhecendo. Se tiver alguma coisa para me falar, é ali. Não tem mais esse negócio de tempo. Que relacionamento que dura assim, meus irmãos. Que relacionamento que cresce dessa forma. Nós precisamos fazer isso. Fica a dica, marido. Você precisa separar um tempo com a sua esposa.
levar ela para jantar, levar ela para tomar um café, sem os meninos. É bem verdade que se você fizer isso, o assunto será os meninos. Mas tudo bem. Olhar no olho, como você está, o que está passando no seu coração, o que você tem experimentado, o que você tem vivido. Meus irmãos, se não há comunhão com Deus no lugar secreto, não há comunhão com Deus em nenhum outro lugar. O relacionamento se constrói assim, quando você para tudo, você prioriza, não é na correria, é quando você para e está a sós na presença dEle. É ali, meus irmãos, é ali, no lugar secreto, que o seu amor pelo Senhor vai crescer, que a sua fé vai se fortalecer, que a sua confiança nele vai crescer. É ali que você vai criar intimidade com Deus, é ali que você vai ser ministrado por Ele, que o seu relacionamento vai se estreitar de uma forma que você não pode nem imaginar. Mas isso se constrói no secreto, quando você fecha a porta, avisa para todo mundo: ninguém me interrompe, eu estou orando, eu estou com o Senhor. Desliga o seu celular e apenas fique na presença dEle. Não importa se você vai falar, não importa o que você vai fazer, não é o que você tanto fala, não é o que acontece, apenas dobre o seu joelho, abra a sua Bíblia e fique na presença do Senhor. Ali você vai se tornar mais amigo, mais íntimo, você vai experimentar um relacionamento verdadeiro com Ele. Orar em secreto é andar com Deus. É isso que Ele tem para nós. Portanto, não justifique a sua falta de oração, porque você ora todo o dia inteiro. Ore o dia inteiro, mas não negligencie o momento a sós com Deus. E a quarta e última desculpa que nós damos, nós dizemos assim, essa também é muito frequente: se Deus já sabe de tudo e é soberano sobre tudo, eu não preciso orar. Se Deus já sabe de tudo, se Deus já sabe o que eu vou pedir, se Deus já sabe tudo que vai acontecer, se Ele que controla tudo, para que eu vou orar? Eu não preciso orar. Irmãos, vamos entender isso aqui. A gente às vezes entende errado a oração. Veja comigo de novo os versos 36 e 37. Verso 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. O que está acontecendo aqui? Jesus se retira para um lugar para orar, sozinho. Os discípulos estão vendo aquela multidão, todo mundo procurando, todo mundo querendo Jesus, todo mundo querendo ser curado, todo mundo querendo estar perto dele. Aí os discípulos vão: Jesus, todos estão à sua procura. O que você faria se fosse você? Como você reagiria? Será que a gente não entenderia que isso é um sinal da bênção de Deus? Será que nós não entenderíamos que isso é um sinal de sucesso ministerial? Todos estão à minha procura, todos estão me querendo, então vamos voltar para lá. Eu acho que Deus colocou a mão nesse negócio, porque as pessoas estão me procurando, eu vou voltar lá para dentro da casa. O texto não diz sobre o que Jesus e o Pai conversavam, mas olha o verso 38, Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá pregue, foi para isso que eu vim. Meus irmãos, é no momento de oração no lugar secreto que Deus alinha a sua vida à vontade dEle. Porque nós, meus irmãos, temos a tendência de achar que os números são um sinal da bênção de Deus. Jesus, todos te procuram. Hoje em dia muitas igrejas acham que o sinal da bênção de Deus é um número de pessoas. Deixaram de pregar o evangelho porque estão preocupados com o número de pessoas. E se você perguntar, eles vão dizer assim: olha essa casa tão cheia, Deus está nesse negócio. Da mesma forma, meus irmãos, nós fazemos isso com tudo. Recentemente, um irmão que não é daqui da igreja me disse assim: Deus abriu uma porta de emprego.
Falei, é mesmo, meu irmão, que bênção, Deus abriu uma porta. Deus abriu uma porta. Mas como é que você sabe que foi Deus que abriu a porta? Porque eu vou ganhar o dobro do que eu ganhava. Ah, que bênção, meu irmão. Ganhar o dobro é bom. O que você vai fazer lá? Eu vou fazer isso, isso e isso. Ó, meu irmão, foi Deus mesmo que abriu essa porta? Foi, eu vou ganhar o dobro que eu ganhava. 3 meses depois, só faltava matar o chefe. Terrível, um ambiente péssimo, tanta coisa errada, tudo avacalhado. Não era de Deus, mas nós somos enganados pelos números. Nós somos iludidos porque nós não podemos subestimar o efeito da queda no nosso coração. Nós somos inclinados para isso. As pessoas hoje, meus irmãos, negligenciam o evangelho. Se aquilo for render para eles seguidores nas redes sociais, se aquilo for encher a igreja, porque as pessoas olham para os números, mas os números não representam a vontade de Deus. Por isso Jesus aqui, mesmo com uma multidão atrás dele, Jesus disse, depois de um período de oração, eu vou para outro lugar, foi para isso que eu vim. Jesus sabia qual era o seu ministério, Jesus sabia qual era o propósito de Deus. Se eu e você não gastarmos tempo em oração, nós não seremos alinhados com a vontade de Deus. Você vai se enganar pela sua carne, você vai se enganar pelas aparências, você vai colocar coisas erradas no lugar achando que Deus está ali. Mas talvez aquilo seja tão diferente do que Deus quer para você. Como saber? No lugar secreto. Meus irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência. Às vezes você vai para o lugar secreto, você vai para o seu momento devocional, você fecha a porta. Quando você sai dali, você não ouviu a voz de Deus, você não viu um anjo, você não teve nenhuma experiência incrivelmente maravilhosa, mas você sai dali um pouco diferente. Você estava com uma ideia, você não vai fazer mais daquela forma. É que ali, meus irmãos, Deus vai moldando o nosso coração. Quando você fecha a porta do quarto, Deus começa a ministrar para você. Você não está percebendo, você pode não ver, você pode não ouvir, mas o seu coração está sendo moldado. Deus está alinhando você. Portanto, quando nós dizemos isso, que nós não oramos porque Deus já sabe sobre tudo, é porque nós não entendemos que oração não é sobre mudar a vontade de Deus, é sobre mudar o nosso coração. O que acontece de mais importante quando você fecha a porta do quarto, meu irmão? Não é que você vai convencer a Deus a fazer o que você está pedindo, não é isso. Aliás, eu nem quero que Ele faça isso, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que eu vou querer que Deus faça a minha vontade? Eu não quero a minha vontade, eu quero a dEle. Portanto, meus irmãos, entrar para o lugar secreto não é para você mudar a Deus, é para você ser mudado, para você ser moldado, para você ser trabalhado. C.S. Lewis falava isso: as minhas orações não mudam a Deus, elas mudam a mim mesmo. Através de uma vida de oração é que nós aprendemos qual é a vontade de Deus para nós. Orar, meus irmãos, é reconhecer que nós somos falhos. Orar é reconhecer que nós somos dependentes. Orar é reconhecer que se ficar do nosso jeito vai dar errado. Orar é reconhecer que se Deus não nos direcionar, nós vamos atrapalhar tudo. Nós vamos atrapalhar o casamento, nós vamos atrapalhar a criação de filhos, nós vamos atrapalhar a vida profissional, nós vamos atrapalhar o ministério. Se nós não tivermos a direção de Deus, nós vamos atrapalhar tudo. Portanto, entrar no lugar secreto é ser dirigido por Deus, é ser ensinado por Deus. É ali, meu irmão, que Deus vai moldar seu caráter. É ali que Deus vai trabalhar você, vai te arrancar de você o seu egoísmo. É ali que Deus vai arrancar você de você mesmo. É ali que Deus vai preparar você. É ali que Deus vai lapidar você. É ali que Deus vai fazer de você alguém mais parecido com Jesus.
Tem um escritor americano, Leonard Ravenhill, você provavelmente já leu alguma coisa dele. Ele dizia assim: foi no momento que vocês abandonaram o lugar secreto de oração, foi ali que vocês caíram. Foi ali que nós caímos, foi ali que nós erramos, meus irmãos, e é para lá que nós precisamos voltar. Essas são então 4 desculpas que nós damos. Nenhuma delas convence o Senhor. Para nós encerrarmos, hoje nós ainda vamos ter a ceia. Eu queria deixar 4 reflexões, a partir de tudo isso que eu falei. Eu quero deixar 4 pontos bem práticos para você. Que você coloque isso como meta para esse ano, que você coloque como meta para a sua semana, para a sua vida, para a sua caminhada. 4 pontos, para você não esquecer. Primeiro, priorize o momento de oração. Meus irmãos, é por isso que nós chamamos de disciplina espiritual. Oração é uma disciplina. Não espere você ter vontade, porque tem dia que não vai dar vontade. Tem dia que vai dar vontade de fazer outras coisas, mas é uma disciplina. Quando você coloca aquilo como um compromisso diário, eu vou fazer o meu devocional, eu vou ficar na presença de Deus todos os dias, faça chuva ou faça sol, com vontade ou sem vontade, cansado ou descansado. É isso que nós precisamos fazer, tem que ser uma prioridade. Priorize o seu momento de oração. Segundo lugar, não fuja do confronto. Não faça como Adão. Exponha-se. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te trabalhar. Deixa Deus te lapidar. Deixa Ele te olhar. Deixa Ele te mostrar. Irmãos, às vezes a gente tem medo do confronto, mas o que acontece na verdade é que quando a gente está ali no lugar secreto, a gente descobre coisas até piores que a gente nem sabia. Porque é ali que Deus mostra, mas é ali que Deus trata. É ali que Deus cura, é ali que Deus transforma. Terceiro lugar, não se esqueça que andar com Deus é relacionamento. Irmãos, talvez o seu coração está tão agitado. Talvez você tenha andado tão ansioso, tão preocupado, tão angustiado. Meus irmãos, é ali, na presença de Deus, que o seu coração vai encontrar paz, que o seu coração vai encontrar repouso, que o seu coração vai encontrar o seu lugar. É na presença de Deus. Não fuja desse momento. Ali é lugar de chorar, ali é lugar de adorar, ali é lugar de ouvir. Liga uma canção, não sei o que você vai fazer ali, mas fique na presença de Deus. Ele nos chama para esse relacionamento, Ele deseja esse momento, Ele te chama para isso, Ele quer você ali a sós com Ele. E em último lugar, é no momento da oração que Deus vai te dar sabedoria para enfrentar a vida. Você quer ser um pai melhor para os seus filhos, não tem outro caminho, é no momento da oração. Você quer ser um marido melhor, uma esposa melhor, você quer ser um irmão melhor, um funcionário melhor, se você quer sabedoria, quer direção, é no momento da oração. Eu vou encerrar. Fique de pé no seu lugar. Os diáconos já podem distribuir os elementos da ceia. Enquanto você recebe, eu vou te contar uma história que eu acho que reflete muito disso que nós conversamos nessa manhã. É uma história que eu ouvi, meus irmãos. Obrigado. É uma história que eu ouvi num rádio, uma vez. Um pastor estava contando essa história. Eu não sei o nome do pastor, quando eu liguei o rádio já tinha sido apresentado, eu não sei de qual igreja ele é, então eu não vou saber dar o crédito. Mas essa história me abençoou e me inspirou muito, e eu acho que ela pode abençoar você também. É a história de um pastor que contou que um dia, depois da igreja, depois do culto, ele buscou a sua filhinha lá nas crianças, lá no Kids. E aí, como todos nós fazemos, aquele pastor perguntou para a filha dele assim: e aí, filha, o que você aprendeu hoje? Como é que foi a lição que você recebeu hoje lá no Kids, sobre o que vocês conversaram? A filha dele tinha em torno de 5 anos, 5, 6 anos.
Aí a filha dele falou assim: papai, hoje a gente aprendeu sobre Enoque. Hoje a gente conversou sobre a história de Enoque. Aí o pai falou assim: então me conta a história de Enoque. Você conhece, né, meu irmão, a história? Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. E aí o pai falou: me conta a história de Enoque. Aí aquela menininha pequenininha contou a história da seguinte forma. Ela disse assim: papai, a história de Enoque é assim. Enoque um dia começou a andar com Deus. E eles iam andando e conversando, e andando e conversando, e Enoque andou com Deus durante muito tempo. Eles conversaram muito e eles andaram muito juntos. Até que depois de muito tempo andando e conversando, Enoque olhou para trás e viu que ele estava muito longe de casa. Aí ele disse assim: Senhor, eu preciso voltar para casa. Nós andamos muito e eu estou muito longe de casa. Isso a menininha está contando. E aí Deus então diz para Enoque assim: Enoque, é verdade, nós andamos muito, nós estamos muito longe da sua casa, mas agora a gente está bem perto da minha. Por que a gente não fica na minha casa? Que seja assim comigo e com você, meu irmão. Que a gente ande tanto com Deus, que a gente caminhe tanto com Ele, que a gente perca até o rumo de casa. Que a gente fique mais perto da casa dEle, que a gente fique mais ambientado na casa dEle, que a gente conheça melhor a casa dEle do que o que a gente conhece a nossa própria casa. Que esse momento, meu irmão, um momento de oração, uma vida de oração, uma vida na presença de Deus, seja o que marca, seja o que define a sua caminhada também. Amém?